Professor, boa noite. Parabéns novamente pela vitória. Mas deixa eu chamar a atenção a um detalhe. O Sport, eu acredito que o senhor vai ao meu encontro, da opinião, jogou um aquém do que vinha jogando dentro dos domínios na Ilha do Retiro. E eu pergunto ao senhor qual o motivo, qual a análise que você faz em cima disso, né? Porque vinha dentro da Ilha do Retiro com um desempenho que acima, né, vamos dizer assim, de uma situação de crítica, né? Pelo contrário, o que é que o senhor diz pra gente? Gente, a gente não consegue, nenhum time, acho que no Brasil, no mundo, a gente consegue manter o mesmo nível de atuação numa sequência de tantos jogos, né? Então um dia a gente vai jogar mal, eu acho que principalmente o último terço nosso hoje foi onde a gente mais perdeu o controle um pouquinho do jogo. A gente tem uma atuação tecnicamente melhor quase sempre. Os jogadores se encontram muito, tomam decisões muito assertivas. Mérito do adversário também. Nós enfrentamos um adversário também qualificado, que está aí na parte de cima da tabela. Então a gente também tem que enaltecer isso, né? Então, mas o mais importante, mesmo quando você não joga tão bem, é conquistar o resultado. Eu acho que de pouco adiantaria a gente jogar sempre bem e não conquistar o objetivo. A gente joga sempre com duas metas muito claras, que é jogar bem e vencer. Que eu acho que é isso que a gente entrega para o nosso torcedor e todo mundo fica feliz. Mas quando não der para entregar o jogo maravilhoso, que a gente possa entregar o resultado, que é extremamente importante, né? Essa é uma rodada muito especial, porque é uma rodada que ninguém marcou ponto, só o Sport. Só o Sport marcou ponto nessa rodada. Então era muito importante para a gente, era muito decisivo para a gente. E talvez isso crie um clima diferente. É um jogo especial dentro de uma competição de pontos corridos. E ainda bem que a gente conseguiu conquistar. A gente começa o jogo muito mal. Assim, os primeiros 5, 10 minutos, o Vila poderia ter aberto o placar ali, teve chances claras. Depois a gente controla o jogo novamente. E só no finalzinho, acho que do primeiro tempo, que eles conseguem ter ali mais uma oportunidade ou duas. Acho que no segundo tempo aí o jogo já fica mais truncado, né? A gente teve boas chances, eles também tiveram algumas oportunidades. Tivemos um gol anulado que eu preciso ver um pouquinho, que eu não sei se aconteceu justamente o que o árbitro falou, que foi uma falta, né? Eu preciso ver um pouquinho, né, para poder tirar uma conclusão melhor. Não quero ser precipitado nesse momento, eu não consegui ver ainda. Mas eu acho que o mais importante para todos nós era conquistar a vitória. Como eu falei, assim, a rodada perfeita, que é onde todo mundo não pontuou e a gente conseguiu os 3 pontos. E era muito importante para todos nós. Anderson, boa noite. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos. Desculpa, estou já pensando no próximo jogo, que vocês não vão ter a semana cheia novamente agora. E quinta, você já tem o Juventude pela frente aqui na Ilha do Retiro. E ao contrário da campanha do Vila Nova, que é dono da melhor defesa da Série B, esteve no G4 quase que o campeonato da Série B inteiro, o Juventude não tem uma campanha perene, né? É uma campanha ainda parecida com frequência cardíaca, altos e baixos, deu uma estabilizada após a chegada do Carpini. Como é que você já enxerga esse jogo? Como é que você enxerga a parte física do seu grupo para essa partida de quinta? Jogo extremamente difícil. Eu quero que o torcedor entenda isso. A gente precisa muito do apoio e eu queria agradecer encarecidamente assim, a cada torcedor que nos incentivou, principalmente nos momentos mais difíceis. A gente precisava muito do apoio da torcida e eu acho que esse apoio veio. E a gente vai precisar novamente, porque é um jogo extremamente complicado, difícil. Uma equipe que cresceu muito com a chegada do Carpini. Uma equipe que vinha, se eu não estou enganado, de 5 ou 6 vitórias consecutivas. Aí teve um revés em casa, né? Mas é uma equipe que está muito qualificada para poder buscar uma ótima classificação. Então, uma equipe que venceu equipes fora de casa, equipes que são difíceis de serem batidas, como o Criciúma. Então, assim, a gente precisa estar muito concentrado, muito ligado, porque vai ser mais um jogo muito difícil, né, nesse campeonato. E a gente precisa focar bem, trabalhar bem para poder, nesses poucos dias, né, fazer o trabalho de recuperação, dar uma ajustada. Esse período inativo foi bom? Foi. Para a gente poder recuperar os atletas. O lado ruim disso é que a gente desconecta um pouquinho daquilo que a gente estava vivenciando, né? Então, assim, a gente deixa de viver aquela sequência de jogos, a preparação
Então, assim, agora foi importante porque nós já percebemos que precisamos voltar a estar ligado, concentrado, e que qualquer equipe é capaz de nos vencer aqui. Então a gente precisa estar muito preparado, né? Mais concentrado, mais ligado, e os atletas têm muita consciência disso. A gente não precisa falar muita coisa para eles. Eles mesmos identificam esses pequenos problemas, e a gente vai trabalhar bem aí para que a gente possa fazer um grande jogo. Anderson, boa noite. Boa noite. Hoje o Sport se encontra na zona dos 4 primeiros, é o terceiro colocado, ainda com um jogo a menos. Mesmo assim, visando o futuro, como é que estão sendo as conversas suas, da comissão, da diretoria, visando encorpar o elenco, se vêem essa necessidade, tanto para o que tem hoje, tanto para possíveis saídas, né? Porque o Sport está se destacando e aí sempre se fala nesses pontos também. Olha, uma equipe como o Sport, e eu acho que todas as equipes do Brasil estão de olho olho atento ao mercado e algumas boas oportunidades. E não é diferente isso, a gente está ligado, né, vendo alguns movimentos, vendo as possibilidades, e a gente está conversando muito com o Jorge para que a gente possa identificar isso e fortalecer cada vez mais esse grupo, né? É um grupo muito bom, muito qualificado, é um grupo que tem demonstrado isso, acho que na temporada, a sua capacidade, o seu comprometimento, a sua determinação. É uma equipe difícil de ser batida também. A gente vai jogar fora de casa, também os adversários também têm dificuldade quando a gente não consegue, né, a vitória. A gente sempre traz muitos problemas aí para os nossos adversários. Então a gente está, claro, focado nisso, porque eu acho que é um movimento que vai acontecer com todos. Todas as equipes vão fazer alguns movimentos no mercado, ou com algumas saídas, ou com algumas chegadas, que é uma coisa natural nas janelas. Tá? Boa noite, Anderson. Boa noite. Eu queria voltar a falar sobre a partida em si, o jogo de hoje, dentro até do que você falou agora há pouco, né, de que não foi uma boa partida do Sport. Essa não boa partida do Sport, vamos colocar assim, ela passa pelo adversário que impôs uma maneira diferente. Até esse ano não me lembro de ter visto um adversário jogar da maneira que jogou contra o Sport aqui na Ilha do Retiro, ou se passa também por alguma queda de algumas peças individualmente no elenco, no conjunto que fez com isso acontecer. Se queria estender um pouco mais a pergunta, o que é que você pensou naquele momento de formar uma linha ali atrás com 5 jogadores e uma segunda linha mais à frente com 4, abrindo mão daquele sistema ofensivo? Gente, foi uma forma que nós jogamos contra o São Paulo. Em determinado momento, o Vila colocou 4 jogadores, 5 na última linha nossa. Nós precisamos... O adversário está perdendo, ele está arriscando. Ele joga jogadores para frente para ver o que acontece. Se for lembrar um pouquinho, o jogo nosso contra o Criciúma também, nós jogamos... Estava perdendo, nós fomos para cima e impusemos um ritmo. É claro, é uma coisa natural. Não acho que nós fizemos uma partida sofrível, como muita gente vai falar. Não. Nós tivemos argumento, podia ter feito 2-0, criamos situações para isso, como poderíamos ter sofrido gol. Eu acho que foi um jogo bem equilibrado, não foi um jogo que a gente está acostumado, onde em muitas situações a gente tem uma supremacia em cima do adversário. Mas não foi um jogo terrível, que a gente tenha sofrido extremamente, foi sufocado do início ao fim, isso não. Eu acho que nós não começamos bem, eu vou repetir, não começamos bem, depois nós pegamos o jogo pra gente, o jogo estava mais controlado, a gente criando boas situações, tendo a bola, fazendo movimento, chegando no fundo com boas oportunidades de cruzamento, né? E fizemos um gol, continuamos, no finalzinho do primeiro tempo a gente vacilou um pouquinho e eles conseguiram. No segundo tempo, tanto nós quanto eles tivemos boas oportunidades, eles para empatar, a gente para poder ampliar. Então, assim, não foi um jogo desastroso, um jogo terrível, não, longe disso. Diante de tudo que a gente já fez, é claro que a expectativa nossa, o sarrafo nosso é mais alto, que vocês esperam sempre que a gente vai fazer jogos maravilhosos, e isso não é a realidade do esporte, né? Do esporte que eu falo, esporte e futebol. Você não consegue manter 70 jogos na temporada, todos eles jogando muito bem. Você vai jogar mal, você vai jogar um pouco abaixo, você vai ser mais eficiente, você vai jogar muito mal e ter, às vezes, um desastre em determinado momento. Isso pode acontecer. O futebol, ele permite essas situações. Então, hoje eu acho que foi um jogo difícil, tenso. Como eu falei assim, era um jogo muito importante para a gente, né? Era uma decisão para a gente, porque era a rodada perfeita que o Vila também queria
muito esses 3 pontos, porque é a rodada perfeita. Imagina que isso em pontos corridos nunca acontece. Todos os times perderam, teoricamente, né? Só o Sport pontuou. Imagina, isso nunca acontece. Alguém perde, alguém ganha, alguém empata. E essa rodada foi muito especial por isso. Então, assim, ela trouxe tensão também. Que a gente queria muito, né, buscar essa vitória para a gente poder, né, tirar uma diferença para algumas equipes, aumentar a diferença para outras. Então, acho que foi... tem um lado emocional e psicológico desse jogo também que traz essa tensão, assim, tá? Em relação à questão tática, não, cara, assim, a gente sabia bem, assim, o que eles poderiam fazer. A gente conseguiu explorar também muitas situações, a gente saía um pouquinho dessa pressão deles, a gente conseguia argumentar bem. Eu acho que mais no último terço, que nós tomamos algumas decisões mais equivocadas. Passe em profundidade, sem muito capricho, a bola saindo para fora, que a gente costuma ser mais seletivo e dar um passe melhor. Finalização na hora que podia dar um passe para o companheiro. O cruzamento que poderia ter sido com um pouquinho mais de capricho. Então, assim, eu acho que a gente criou algumas situações boas e terminamos mal, tá? Mas eu vejo assim, com normalidade, nada fora da curva. Como eu falei assim, não fizemos um jogo maravilhoso, mas longe de ter sido um jogo desastroso. Nós fizemos um jogo justo, né? Importante, um jogo decisivo, que a gente conseguiu ser mais eficiente e saiu com os 3 pontos. Anderson, boa noite. Boa noite. A pergunta em cima do jogo difícil, né? A importância de vencer um jogo como esse, não só pelo campeonato, né? Por essa questão que você falou, né? De vencer esse jogo e diminuir a distância para uns times, aumentar para outros, mas a importância de um resultado desse no que se refere a crescimento, né? Dentro de um jogo difícil, o time foi lá, teve os seus desafios, tomou pressão no final do jogo, mas venceu o jogo, trouxe o resultado. Qual a importância disso para crescimento do grupo, para o resto da competição, à medida que as rodadas vão passando e a competição vai se afunilando? Eu acho que a gente está criando casca, né? Esse grupo está criando casca. Claro que a gente está com um rendimento dentro de casa que é absurdo, se você for avaliar bem assim. É uma coisa muito incomum, é muito difícil você conseguir tantas vitórias, né? Eu não sei quantas vitórias nós temos na temporada aqui dentro, né, da ilha, mas nós tivemos uma derrota. Uma derrota para o São Paulo, que é um time de Série A, e com um jogador a menos naquele momento. 21 vitórias. Oi? Olha para você ter uma ideia. Então são números espetaculares e que fogem muito da curva. Não é normal para nenhuma equipe do Brasil. Não sei quem tem talvez rendimento melhor do que o nosso, se for colocar especificamente no estádio, né, na Ilha do Retiro. Não sei quem tem. Então, assim, é claro que a dificuldade sempre vai ter e a gente, né, vai sofrer e pode ser que futuramente a gente não consiga os 3 pontos, venha um resultado diferente, mas a gente sabe que essa competição é muito difícil. Da mesma forma que a gente tem condição de vencer qualquer adversário fora daqui, qualquer adversário pode vir aqui e nos vencer. A gente sabe, a gente tem que ter consciência disso. A competição é muito equilibrada, é muito próxima, não tem ninguém assim que atropela o adversário. Não existe, né, na Série B, é muito difícil. Então a gente tem que ter os pés no chão, tranquilidade. Foi muito importante a vitória hoje, mas muito importante, como eu falei, a rodada perfeita dos sonhos, né? Que a gente vai ter mais uma oportunidade só, né, no jogo contra o CRB. Mas a gente está aí trabalhando, né? Que como eu falei anteriormente, não é uma competição curta, não é uma corrida de velocidade, ela é uma corrida de resistência. Você vai jogar bem, vai jogar mal, vai jogar muito mal, vai jogar muito bem, não vai jogar o suficiente para poder vencer. Então a gente precisa estar equilibrado nessas situações, não dar vazão, não criar nenhum tipo de movimento, de criar algum tipo de dúvida, assim, entendeu? Muito tranquilo, sabemos exatamente o que deixou de acontecer, o que precisa melhorar. Bola para frente. Anderson, boa noite. Boa noite. A Série B hoje tem um cenário de aproveitamento altíssimo, né? O Sport tem 72% de aproveitamento e agora entrou no G4, aproveitamento igual ao líder Novo Horizontino.
o Criciúma, com 63% de aproveitamento, está fora do G4. Como é que o senhor analisa esse momento da Série B, com tantas equipes pontuando tanto e acirrando essa disputa pelo acesso? Cara, assim, é uma competição que ela vai para lados extremamente interessantes, né? Eu tive a oportunidade de ganhar essa competição 3 vezes. Isso não é coisa fácil de acontecer. A primeira delas foi com o Goiás em 2012. Se vão 11 anos. 11 anos, né? Isso é sinal que eu estou ficando muito velho. Bem passado. Não, bem passado. Em 2012, nós tivemos um campeão que foi o Goiás, com 78 pontos. Criciúma foi vice com 75. 3 equipes com 71 pontos. E o São Caetano não conseguiu acesso com 71, que é pontuação de campeão. Essa é pontuação de campeão. Então, essa competição ela te leva para uma coisa assim que não dá para explicar. Né? É claro que isso foi uma exceção, mas pode ser que a gente tenha uma outra exceção esse ano. Né? Então, assim, a gente está vendo muitas equipes pontuando, pontuação alta. E vamos ver quem tem, na verdade, fôlego para poder manter isso até o final, né? Não vai ser fácil para ninguém. Não vai ser fácil para nós, mas não vai ser fácil para essas equipes também que estão aí na frente. Gente, um abraço, boa noite.